de volta ao seu programa. Muito obrigado, viu, pela sua audiência, pela sua companhia durante toda essa semana que a gente separou para falar sobre drogas, para falar sobre drogas lícitas, ilícitas. E hoje a gente agora tratando especificamente sobre precaução, prevenção e também sobre tratamento. Estou recebendo mais uma vez aqui a Isolda Costa, que é pedagoga, palestrante aí em todo o Brasil, tem um mestrado especificamente nessa área, a relação drogas e jovens. Muito obrigado, viu, Isolda, mais uma vez pelo seu tempo, pelas informações todas aqui com a gente. É um prazer estar aqui, cumprimento a todos também nesse momento. E a Rebeca tá voltando. Voltei. Tirou férias ontem, voltou para conversar com a gente. Muito obrigado, Rebeca. Rebeca Estina, que é psicóloga e tem uma especialização e também uma experiência de trabalho nessa área de tratamento de dependentes químicos. Olha, de acordo com o Observatório Brasileiro de Informação sobre Drogas, o tratamento para dependentes químicos começa a causar efeito intenso a partir somente do 3º mês. Após esse período, é possível alcançar recuperação mais acelerada. Porém, muitos desistem antes de completar esses 3 meses de tratamento, justamente porque não começam a ver resultados e acham que o tratamento está sendo em vão. Rebeca, aí na tua experiência no trabalho direto com esses dependentes, eu esqueci a outra palavra que é melhor Drogadição. Drogadição com os drogaditos. Tranquilo, usa qualquer um deles. Não, mas quero aprender a palavra nova aí, né? Você sentiu isso que o observatório está dizendo? 3 meses? 3 meses. Isso é muito importante, porque esses 3 meses, eles são difíceis, né? Uhum. E não é todo mundo que tem o pique para aguentar esses 3 meses. Mas eu queria enfatizar que a recaída, o relapso dentro do vício é considerado normal. Então, se a pessoa está tentando nesses 3 primeiros meses, né? O que acontece? Se você está parando, vamos pegar uma droga, por exemplo, a cocaína, né? Você para de usar a cocaína, esses 3 meses vão ser difíceis. Por quê? Porque você vai ter que ajustar a sua vida, você vai ter que ajustar os lugares que você frequenta, você vai ter que ajustar o que é o mais difícil, o desejo. É aquela dependência psicológica que você tem da substância. Então, o desejo é tão grande que essas coisas que você aprendeu para aguentar os 3 meses, você acaba nem colocando em prática. Por quê? Porque você está muito desejoso da coisa. Pensa você em casa que não abusa de drogas, mas vamos supor que você gosta de chocolate. Aí você decide, essa semana eu vou ficar sem chocolate. Quão fácil é ficar essa semana sem chocolate? Dificílimo. Mas se você já ficou 1 mês sem ficar sem chocolate, no final do 30º dia, tá mais fácil não comer? Com certeza. E a mesma coisa com a droga. Uhum. Então, o 1º mês, nossa, o 2º mês, nossa, o 3º. E por que a pessoa volta a usar também? Às vezes ela fica autoconfiante. consegui tudo isso, eu tô bem agora. E se descuida. E a gente vai falar das implicações desse descuidado. Então, com certeza, esse dado é fatídico. Eu vi isso com as pessoas que eu trabalhava. E eu fiz parte de um grupo de assistir, né? Cocaína Anônimos. Que a cocaína é uma droga muito forte, a dependência psicológica é muito exacerbada. E eu lembro que eu escutava histórias incríveis de pessoas que estavam aguentando 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. E tinha uma menina que ela era bipolar também. Então, se a pessoa tem... isso é outro ponto que eu queria falar. Se a comorbidade. Muitas vezes a pessoa usa droga para se automedicar. E esse era um caso dela. Ela usava cocaína porque ela tinha bipolaridade, ela tinha ficava com a época da mania, depois ia para a depressão. Na época da depressão ela precisava de alguma coisa, ela usava cocaína. Então ela chegava nesse grupo, na primeira vez, já tô 15 dias sem usar, o povo, parabéns, né? Depois ela chegava, usei ontem, ou usei essa manhã. E eu percebia que não existia julgamento. Que bom, olha, você caiu, não desista, vamos tentar de novo. Uhum. Isso não é uma desculpa para a gente cair, né? A gente não pode usar isso como desculpa, mas acontece. Mas quando as pessoas não se sentem abraçadas, sim, na queda ela já desiste, né? E ela fala, perdi tudo, o que eu conquistei até agora e o que não é fato. Ela já tem muitas vitórias pré-caída, entendeu? E a gente tem que levar isso em consideração. Porque assim, eu nunca tive uma experiência com drogas e aí eu não tive que ter uma experiência de sair das drogas. Agora, a gente coloca outras coisas na nossa rotina que como é difícil a gente tirar, né? Então, a Rebeca falou, por exemplo, do chocolate. A gente fica dependente de um docinho. No final do almoço, o né? açúcar, No final do almoço. Muita gente é dependente do café e nem sabe que é dependente do café, né? Agora, tira o café, que dá acontece? uma dor de cabeça que a pessoa não consegue resistir.
Então, eu fico imaginando como deve ser difícil uma droga muito mais pesada do que o que a gente encontra lá, a cafeína no chocolate, no refrigerante, no café. E aí eu fiquei pensando nesses 3 meses, como deve ser difícil, né, Isolda? Porque aí tem 2 momentos tensos. Tem o momento da decisão, não vou usar mais, que deve ser super complicada, uma questão mental super difícil de conseguir administrar. E aí esses 3 primeiros meses sem muito resultado ainda, né? Até a pessoa enxergar o resultado, né? Eu vejo também um outro aspecto, que é o da prevenção, sabe? Que eu acho muito importante, porque às vezes a gente lida muito com o tratamento, porque a pessoa já se drogou, ela já está dentro, mas a minha área é mais de prevenção. Prevenção primária, você trabalha família, trabalha escola. Porque a minha área também é muito ligada a adolescente. As experiências é legal porque cada um tem uma experiência diferente, né? Você teve mais com o pessoal que já estava inserido na droga, usuário. A minha é para quem ainda não se drogou, que você tem que buscar com que esse adolescente não entre, né? Vamos falar um pouquinho sobre o papel da escola nesse... Sim, podemos também. Eu só queria mencionar o seguinte, o que eu observo, só terminando isso aqui, que a pessoa quando vai para a dependência, ela começa a ter algumas disciplinas que ela não teve por conta da falta de autocontrole. Não sei se você percebe. Ela tem que ter uma disciplina no horário de levantar, na hora de arrumar as coisas, sabe? Porque geralmente o usuário de droga, ele não tem disciplina para as coisas, porque ele não tem autocontrole. O autocontrole é formado, a pessoa tem esse autocontrole e ele é desenvolvido durante o período, assim, da família, etc. Então, a família é que ajuda muito esse autocontrole. O autocontrole tem que ser interno, não externo. Não a pessoa te controlar por fora. Ele tem que vir é um locus interno, né? Muito interessante. A questão da escola, na prevenção, o Brasil não tem. Mas já houve momentos em que eu trabalhei, por exemplo, em oficinas de ecologia humana, em que a gente treinou professores. O atual governo não dá a menor chance para a questão de drogas. Ele não está nem aí com isso. Quer deixar até isso bem registrado, aliás, sabe? Para a educação é uma outra ideologia. Né? Para a educação de um modo geral. Mas com relação, porque houve momentos que eu fui a Brasília e trabalhei muito as escolas da rede pública em Brasília, e nós fazíamos essas oficinas de ecologia humana por conta dos currículos escolares. Entende? Então, essa prevenção em escola é feita via curricular. A pessoa, vai dar, por exemplo, uma disciplina português, ele escolhe textos em que o aluno é levado a repensar a questão de fatores de proteção ou fatores de risco. Isso não existe mais. Entendeu? Isso não existe. Por exemplo, a pressão de pares. Então, o texto fala, eu fui numa festinha, mas o meu amigo me obrigou. Aí o professor para e fala, por que ele obrigou? Você não sabe dizer não? Você não tem capacidade, entendeu? Então, é isso que seria uma prevenção. Isso agora pode ser feito na família. A família pode trabalhar essas questões. Já que a gente não tem esse processo na maioria das nossas escolas, principalmente as escolas públicas, isso pode ser concentrado na família. Pode ser concentrado. E é esse o caminho, dizer esses mesmos passos na família, eu tenho alguma coisa especificamente para a família? Para a família, eu fico imaginando o seguinte, nós somos seres humanos, uma unidade indivisível, mente, corpo e espírito, né? A família, ao trabalhar a saúde, ao trabalhar as questões mentais, espirituais e da alimentação e o contato com a natureza, o contato com Deus, olha, você vai em qualquer congresso que você for internacional, o cara pode ser ateu, mas ele vai dizer que a religião tem a ver com o não uso de drogas. É mesmo, Isolda? Ele é obrigado a falar, porque são pesquisas feitas que ele não pode contestar. E a gente vê isso nos 12 passos, né? Dos alcoólatras anônimos. E a questão de Deus é primordial, você acreditar em Deus. A questão de perdoar o outro. Os 12 passos são muito bíblicos e funcionam. Funcionam para drogas, funcionam para os adolescentes, funcionam para cocaína, para nicotina. Exatamente. E eu acho interessante que essa questão da prevenção é primordial. E o que eu aprendi na minha pós era assim, você precisa ensinar a criança, o adolescente, a lidar com o estresse, a lidar com a dificuldade. Enfrentamento de dificuldades. A fazer um sanduíche para comer. Por exemplo, os pais estão trabalhando o dia inteiro. O que é uma nutrição adequada? Que lanchinho da tarde, uma maçã, uma cenourinha picada. Então, esses tipos de coisas que vão habilitar a pessoa.
E a Isolda estava falando que eu achei muito legal. A pessoa que está dependente, que ela está no fundo do poço mesmo, ela não tem cuidados pessoais, ela não cuida do alimento, ela não cuida do sono, ela não cuida de coisas básicas que faz a gente sentir bem. Ela até não a vestimenta dela, aparência. Ela não sabe dos prazeres da vida, ela não desfruta desses prazeres sem ser o químico. É um contínuo aí, né? E nessa meu estágio, a gente tinha um grupo que chamava grupo The 2 O'Clock Group, o grupo das 2 da tarde. Era o melhor grupo, porque era um grupo que ensinava as pessoas a serem pessoas novamente. Então, a gente tinha grupos de nutrição, grupos de autoestima, grupos de gratidão, perdão, esses temas, religiosidade. E todos os grupos que eu tive a oportunidade de liderar, eu tratava a religiosidade, a espiritualidade, esse contato com eu e o ser superior, o meu Deus. Com a divindade. Porque com ele, com a divindade, eu consigo. A gente não consegue cura. A gente não fala em cura quando a gente fala de dependência química, a gente fala em constante tratamento, porque a pessoa precisa se cuidar. Sim. A cura é quando a gente for para o céu. E nós temos também debilidades que só serão curadas no céu. Mas a gente fala da fé, a esperança. Essas duas coisas são essenciais. Porque eu acho que é interessante esse aspecto, porque justamente a gente não vai conseguir encontrar força em nós mesmos para conseguir sair disso. Justamente. Né? E a esperança? Esperança é essencial, de que eu vou poder conseguir. E eu acredito que através de Deus eu vou conseguir, eu já estou meio caminho andado. E outra coisa que eu queria falar, que foi uma das minhas experiências mais surreais. Eu acredito que foi melhor que usar qualquer droga. Eu nunca usei droga, mas eu senti uma sensação incrível. Eu estava... o lugar que eu fazia o estágio era um lugar que as pessoas podiam vir e nunca fechava. Estava aberto 24 horas. Ah, 24 horas. Esse grupo das 2 horas acontecia no Ano Novo, no Natal, no Dia de Ação de Graças, sempre. E eles faziam churrascos, eventos para as pessoas, para os clientes. A gente falava cliente lá, não paciente. E teve um dia que foi um churrasco especial do final do verão. Teve música, teve banda, teve churrasco, teve música, teve presentinhos, sorteios. E aí veio uma menina que trabalhava lá e começou a cantar Preciosa Graça, que em inglês é Amazing Grace. E ela cantou, e eu vou traduzir, até me arrepio de lembrar, ela traduziu ao pé da letra. Vou traduzir ao pé da letra só para vocês terem noção do que eu senti. Maravilhosa graça que salvou um perdido como eu. Uma vez eu estava perdido, mas eu fui encontrado. E é mais ou menos isso. Então você vê, eu sabia das histórias das pessoas. Eu sabia que tinha a prostituta mais famosa da cidade que havia se recuperado. Eu sabia que tinha uma pessoa que era viciada em cocaína que tinha sido preso por bater em pessoas e matar alguém e estava lá se recuperando. Eu via todas essas caras, esses rostos, e eles cantando Preciosa Graça, e eles cantavam junto com a moça que me salvou. Então, essa questão de sair dessa existe. Ela tem como. Existe um caminho. Se você tem em casa, você tem um filho que tem problema, uma mãe, um pai, um avô, ou você mesmo, você está com algum problema, existe cura, existe saída. Como eu disse, a gente não fala em cura, mas através de Deus a gente pode e através dos tratamentos que estão disponíveis também. A gente falou durante toda essa semana sobre como a religiosidade, como essa fé, essa esperança, essa presença de um Deus real e vivo faz total diferença para nos dar forças para que a gente deixe o uso de qualquer tipo de droga. A gente vai fazer mais um intervalo, é rápido. A gente volta já com o seu programa falando hoje sobre prevenção e o tratamento com relação às drogas. Não sai daí.